Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos. E se você tá aqui, provavelmente você me segue lá no Instagram e sabem que eu sou o Léo da Caixa do Terror, sabem que eu escrevo contos de terror e provavelmente sabem que eu escrevi este livro aqui, que é uma coletânea de contos de terror que sempre terminam de forma inesperada. São vários contos curtos, alguns deles terminam no próximo conto com uma nova reviravolta, um novo plot twist que eu sempre gosto de colocar nas minhas histórias. E hoje eu tô aqui para contar mais um relato dos inscritos. E este relato é da seguidora Milena, que pediu para ser chamada assim porque ela não quer ser identificada. Ela pediu para trocar o nome e eu vou começar a ler esse relato aqui para vocês. Mas antes de começar a contar a história, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque provavelmente depois vocês irão esquecer. E isso me ajuda demais a continuar o trabalho por aqui. Caso você queira que eu conte uma história sobrenatural que aconteceu com você ou com algum conhecido, é só mandar para o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, que eu vou ter o maior prazer de contar aqui para vocês. E agora vamos pro relato. Preparados? Olá, Léo. Me chamo Milena e estou falando da cidade de São Paulo. Então, Léo, o que eu vou contar é real, aconteceu em minha família, comigo e com minha sobrinha. Mas vou começar explicando um pouquinho. Eu perdi minha mãe muito cedo, aos 8 anos de idade, e fui criada por familiares. Mas desde pequena eu tenho uma sensibilidade muito forte. Eu já vi diversas vezes espíritos ou vultos, inclusive da minha mãe. Para mim sempre foi algo natural. Não aparece a hora que eu quero, são determinados momentos em que acontece. Além de que já consegui prever alguns fatos que aconteceram em minha família, inclusive a morte de meu pai, falando o dia exato a amigos e aos meus irmãos. Certas coisas me causam medo, mas nunca fui atrás para tentar entender o porquê disso. Às vezes por medo de piorar, ou até de me tirarem como louca. Eu sempre fui a única que conseguia ver, até quando minha sobrinha mais velha, Helena, veio morar comigo. Ela vivia tendo pesadelos e falando que via vultos e fantasmas. Ela cresceu com toda a família sabendo que ela tinha isso. Óbvio que uns tratam ela como maluca, mas eu sei que não. Eu sei que ela não é maluca porque eu vejo as mesmas coisas. A questão é que nesse quesito ela é ainda mais desenvolvida do que eu. Hoje em dia eu estou com 39 anos, sou casada e tenho 3 filhos. E minha sobrinha, com 29 anos, casada e com 3 filhas também. Eu tenho diversas histórias para contar, mas vou começar por uma que ocorreu agora no final de novembro, dia 18 e 19. Eu estava em casa no domingo, finalzinho da tarde, quando recebo uma ligação da minha sobrinha chorando muito e muito nervosa, falando que estava vendo um espírito de uma criança dentro da casa dela, e que esse espírito queria pegar as filhas dela de 3 e 1 ano. Ela disse que estava sozinha com as 2 filhas e que o marido e a filha mais velha haviam ido para a igreja. Perguntou se podia ir ficar com ela, pois estava com muito medo. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava deitada, agarrada com as meninas, toda vermelha e muito assustada, procurando na internet uma explicação para o que estava acontecendo com ela. Ela então me contou que naquela noite, quando ela foi dormir, desligou todas as luzes, colocou as filhas em suas camas e deitou com o marido e a bebê de 1 ano. Disse que do nada escutaram barulhos dos brinquedos das meninas. Ela até achou que havia sido a filha de 3 aninhos que havia levantado, ligado a luz e estava brincando. Então ela levantou para reclamar com a filha, mas para surpresa dela, ela estava dormindo no berço. Então ela pensou que estava ficando doida ou que tinha sonhado. Aí ela voltou para a cama desligando a luz e do nada novamente ouviu passos. Ela ouviu passos correndo do quarto para a sala e de volta para o quarto. Quando ela ouviu o barulho enorme nas portas do guarda-roupa dela, como se alguém tivesse esbarrado. Ela disse que o barulho foi tão grande que até o marido dela acordou, ligando a luz para ver o que tinha acontecido e novamente não havia nada. Ela, com medo, levantou e deixou a luz da sala ligada para clarear um pouco o quarto e deitou novamente. Então ela disse que novamente ouviu o barulho nos brinquedos das meninas. E quando olhou, viu um vulto, que ao vê-la se escondeu. Ela disse que ainda estava achando que podia estar sonhando e fechou os olhos ignorando o que viu.
Então ela sentiu alguém puxando a coberta da bebê que estava com ela na cama. Disse que, assustada, se agarrou com a filha e novamente fechou os olhos. E quando ela abriu, viu o espírito de uma criança, uma menina mais ou menos da idade da filha dela de 3 aninhos. Ela estava dentro do berço da filha dela, de 3 anos, puxando os pezinhos da filha dela. Ela disse que o susto foi tão grande que ela deu um grito enorme, acordando o marido e a filha mais velha. Credo. Disse que o espírito da criança também se assustou e correu se escondendo atrás do marido dela, como se estivesse com medo de levar bronca. Ela falou que falava gritando para o marido dela sobre a criança que estava agarrada a ele, mas ele não via nada, e muito menos sentia. Foi quando ela disse que levantou e o espírito da criança correu para a sala e se escondeu atrás da parede, e depois atrás do sofá. Ela então pegou a filha de 3 anos e colocou na cama com ela, também com medo da criança fazer mal às suas filhas. Bom, naquela noite ela disse que sentou na cama e não dormiu mais. O dia amanheceu e ela achou que o espírito sumiria. Mas foi um grande engano, não foi isso que ocorreu. Ela via a criança correr pela casa dela como se estivesse brincando. Sempre que as filhinhas dela estavam no chão, o espírito da criança se abaixava perto das meninas como se estivesse brincando e conversando com elas. Aquilo deixou ela em pânico, pois ela achava que a garotinha faria mal às suas filhas. E sempre que ela gritava ou chamava pelas filhas, o espírito corria e se escondia atrás do marido dela, como se ele pudesse protegê-la de levar a bronca. Por conta desse fato, ela ficou achando que essa garotinha tinha alguma coisa relacionada ao seu marido. E por esse motivo, ela mandou que ele fosse para a igreja orar, com a filha mais velha, achando que o espírito iria com ele. Mas ele não foi. Quando cheguei na casa dela, eu fiquei toda arrepiada, sentia algo estranho, porém, eu não conseguia ver nada. Ela falava que depois que o marido saiu, que a garotinha estava lá, porém não conseguia mais vê-la. Eu então acalmei a minha sobrinha. Fiz ela perceber que a garotinha não faria mal algum a ela e as filhas, e falei que ela precisava tentar entender o que essa criança queria com ela, e não ter medo e sim perguntar o que ela queria e por que ela estava ali. Ela ficou apavorada, mas se acalmou e até conseguimos conversar sobre alguns fatos que ocorreram com nós duas no passado. Quando o marido dela chegou, logo veio perguntar se a garotinha ainda estava ali. Tadinho. E ela respondeu que sim, mas que não estava mais vendo ou escutando ela. Porém, ela sentia a presença da menininha. Léo, não conseguimos descobrir quem era ou o que ela queria. A questão é que, por Helena não ter ido à igreja, no dia seguinte o pastor dela veio até a casa dela e ela contou o ocorrido. Ele então disse que ela não deveria ter medo, pois ele passava pelas mesmas coisas. Ela só precisava aprender a desenvolver o que tinha e entender o que podia fazer para ajudar quem procurasse por ela. Depois disso, ela não voltou mais a ver a criança, no caso o espírito da criança, né? Léo, isso são coisas comuns de acontecer comigo e com a minha sobrinha Helena. Não sabemos o porquê, mas por muitas vezes ficamos assustadas. Tenho história que aconteceu até com meu filho caçula dentro do cemitério e que deixou todo mundo apavorado, menos eu e a minha sobrinha, por sabermos o que a gente tem. Eu nunca soube de mais ninguém da minha família ter isso, mas esse final de semana descobri, através da minha madrinha e minha tia, que minha avó, a mãe da minha mãe, era benzedeira e curandeira. E minha mãe tinha as mesmas coisas que eu e minha sobrinha. A minha madrinha me contou que os irmãos tinham medo da minha mãe pelo que ela contava que podia ver, e que só a minha avó e meu pai entendiam e acreditavam nela. Bom, pelo menos isso, né? Se quiser mais histórias, eu tenho várias, com meu pai, meu filho. E aí, vocês acreditam em fantasmas? Eu acredito. Poxa, Milena, eu gostei muito dessa história que você contou. Muito obrigado por mandar o seu relato. Eu achei bem esperta a sua sobrinha de ter mandado o marido ir para a igreja orar, já que o espírito tava tentando se proteger atrás dele. E será que estava ali através dele? Você não contou se o marido da sua sobrinha ele tinha perdido alguma filha, alguma sobrinha, alguém da família. Essa criança ela pode estar relacionada a alguma perda do seu
alguma perda dele ou deles. A gente não sabe também se ela perdeu algum bebê. Enfim, algum motivo deve ter para essa criança estar lá procurando ajuda, né? É o que a gente entende. Então, pessoal, o que é que vocês acharam desse relato? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui um emoji de melancia para dar sorte. Um grande beijo, eu fico por aqui e valeu!